Perfeito. Então, retomamos a nossa leitura. Colegas, mesma dinâmica. Quer falar? Ergue a mão, pede a palavra e vamos lá. Então, seguindo a leitura. Comuniquei a Dora minhas conclusões. A impressão deve ter sido convincente, pois imediatamente emergiu um pequeno fragmento esquecido do sonho, que ela vai tranquila para seu quarto e entrega-se à leitura de um livro grande, que está sobre sua escrivaninha. Aqui a ênfase recai sobre os dois detalhes, tranquila e grande, junto a livro. Era em formato de enciclopédia? Afirmou que sim. Ora, crianças nunca fazem tranquilamente pesquisas na enciclopédia sobre matérias proibidas. Ao fazê-lo, temem, sentem medo e olham em volta, temendo que alguém venha a aparecer. Os pais são uma grande pedra no caminho desse tipo de leitura, mas a força realizadora de desejos do sonho melhorara radicalmente aquela desagradável situação. O pai estava morto e os outros já se haviam dirigido ao cemitério. Ela podia ler tranquilamente o que bem quisesse. Isso não queria dizer que uma de suas razões para a vingança era também a revolta contra a coação dos pais. Se o pai estava morto, então ela podia ler ou amar, como bem quisesse. De início, ela bem que não quis lembrar-se de algum dia ter lido uma enciclopédia. Em seguida, admitiu que lhe ocorria uma lembrança dessa natureza, certamente de conteúdo inofensivo. Na época em que sua querida tia estava gravemente doente e sua viagem a Viena já estava decidida, veio uma carta de outro tio, informando que não poderiam viajar a Viena, pois um filho, portanto, um primo de Dora, estava gravemente enfermo de apendicite. Naquela ocasião, ela leu na enciclopédia quais seriam os sintomas de uma apendicite. Daquilo que leu, ainda se lembra da dor característica localizada no ventre. Lembrei, então, que logo após a morte da tia, ela sofreu uma suposta apendicite. Até então, eu não me atrevera a incluir essa doença em suas produções histéricas. Ela contou que nos primeiros dias tivera febre alta e sentira no ventre a mesma dor sobre a qual lera na enciclopédia. A- Aplicaram-lhe compressas frias, mas não a suportara. No segundo dia, sentindo dores lancinantes, teve início sua menstruação, que estava muito irregular desde que adoecera. Naquela época, ela sofria constantemente de prisão de ventre. Não parecia correto abordar esse estado como puramente histérico, mesmo que indubitavelmente ocorra febre histérica. Parecia arbitrário,
no entanto, remeter à febre desse adoecimento duvidoso à histeria e não a uma causa orgânica em ação naquele momento. Eu queria desistir novamente dessa pista. Quando ela mesma ajudou na continuação, trazendo o último adendo ao sonho. Ela se via com especial nitidez subindo a escada. Em relação a isso, exigi naturalmente uma determinação específica. Sua objeção, talvez não tão seriamente, de que ela tinha de subir a escada. Se quisesse chegar a seu apartamento, que não ficava no térreo, eu pude facilmente refutar com a observação de que, se no sonho ela pode viajar da cidade desconhecida até Viena, ignorando a viagem de trem, então era lícito ela também desconsiderar os degraus da escada no sonho. Em seguida, ela continuou seu relato. Depois da apendicite, ela teve dificuldades para andar, porque tinha de arrastar o pé direito. Vamos só ver qual é a observação aqui, 41. Ela tinha que arrastar o pé direito. Acima, Freud utiliza o termo Fuß, que no alemão austríaco significa pé ou perna. Então, quer dizer, ela arrastava o pé ou a perna. Enquanto no alemão padrão, Fuß corresponde a pé. Em um trecho mais adiante, em que Freud usa o termo Bein e Fuß, fica claro que o ato de puxar a perna era em decorrência de um pé torcido. Nesse caso, Freud utiliza Bein, que significa perna em alemão padrão, e Fuß na acepção de pé. Tá, perfeito. Somente arrastava o pé direito, então, por enquanto. Essa situação teria permanecido assim durante muito tempo. E por isso, de bom grado, ela evitava as escadas. Ainda hoje, muitas vezes, o pé ficava atrasado. Os médicos que ela consultou a pedido do pai, muitos se admiraram com essa sequela bastante incomum depois de uma apendicite. Particularmente pelo fato de que a dor no ventre não voltou a aparecer. E de forma alguma acompanhava o arrastar do pé. Vamos ver se tem mais alguma nota aqui. Entre as sensações de dor no abdômen, chamadas de ovarianas, e as perturbações na marcha na perna do mesmo lado, pode-se supor uma conexão somática, que aqui, no caso de Dora, recebe uma interpretação particularmente especializada, ou seja, sobreposição e aproveitamento psíquicos. Comparem-se a observação análoga a respeito da análise dos sintomas de tosse e a ligação entre o catarro e o desprazer de comer. Talvez ainda fosse possível investigar sobre que temas ela lera naquela época. Mas o que significava então esse estado que queria imitar uma peritiflite? Colegas, observe aqui, abro a palavra também quem quiser comentar comigo, e nós pensarmos juntos o caso aqui, né? Para nós analistas, o quão há uma linha tênue
para que nós possamos seguir no que é somático, no que é do corpo e no que é uma produção puramente histérica. Observem aí o que mantém o Freud o tempo todo questionando, eu vou seguir, eu não vou seguir, daí ele chega numa parte e ele opta por eu vou deixar de seguir essa pista. E aí ela retoma aquele ponto. Né? Notem que o nosso trabalho e o Freud, há um enigma que se constrói numa análise. O discurso histérico tem muito essa característica, é como se fosse uma novela, e muitas vezes, e tu fica preso em um enigma. Alguns dos colegas aqui gostariam de fazer alguma consideração, alguma pontuação? Eu gostaria somente de trazer para nós, para pensarmos aqui como analistas sobre esse somático, ou até mesmo a questão de uma produção puramente histérica e o enigma que se consolida. Alguém gostaria de pontuar algo para nós pensarmos juntos aqui? Por favor. Michel, acho que é legal a gente pensar no somático, né? O que é uma histeria de conversão, o que é o psicossoma, né? O corpo em si, que são coisas distintas, né? Porque aqui no caso do Dora, o Freud ainda entende ali com uma questão histérica, ou seja, uma conversão ali, né? De histeria no corpo, né? Porque muitas vezes na clínica a gente vai pegar essas questões sintomáticas, né? E somáticas, né? E não necessariamente é uma histeria. Né, é uma histeria ali de conversão, né? Então, assim, o corpo falando, sim, mas de um outro lugar, né? Não de uma estrutura, vamos colocar assim, né? Histérica. Eu acho legal, talvez, a gente fazer essas diferenças, né? Porque senão a gente coloca todo mundo, muitas vezes, na caixinha da histeria e nem sempre estão. Sim, sim, e é legal tu trazer esse ponto, né? Tem autores também que nos ajudam a pensar. Eu gosto muito da psicossomática e acho que dá para pensar o George Grodeck, né? O George Grodeck. Inclusive o Freud traz o termo isso do Grodeck, ou Grodeck, como alguns chamam, né? E as histéricas na época do Freud, hoje a gente já não tem mais essa histeria pura, né, Luciana? Hoje a gente que está atendendo, a gente já está vendo que nós temos predominantemente as histerias mistas. Então, se a pessoa é um obsessivo, não vai ter sintomas psicossomáticos. Vai E ter. não é, ele vai ter também, acontece. Né? E muitas vezes escreve no corpo exatamente por não dar conta de ir para outro lugar. Colega, alguém quer compartilhar junto conosco aqui esse ponto que a Luciana trouxe ali, bem interessante, sobre as histerias de conversão, né? Convertido no corpo, algo que não se dá conta, esse sintoma de pôr em palavras. Alguém quer pontuar mais algo antes de eu retornar aqui à leitura? Bom dia a todos. Enxergo a fibromialgia como a atual histeria feminina. Rosa, legal esse ponto que tu trouxeste sobre a fibromialgia. E é uma polêmica para muitos, tá? Tem muitos colegas que levam a fibromialgia como tu estás lendo. Eu particularmente acho que tem muito também nesse lugar, tá? Tem muito nesse lugar. E tem um vídeo do Dunker, pode botar lá, fibromialgia, Christian Dunker, ele faz algumas considerações bem interessantes. Mas eu concordo contigo, muitos sintomas também são atualizados, né? Gosto de lembrar a Renata Wirtmann quando ela diz, lá na época do Freud, a neurose se instalava como fruto de algo que foi reprimido, recalcado, enfim, a nossa neurose hoje é predominantemente você não recalcar, mas muito pelo contrário, você é obrigado a fazer algo que você não quer. Né? Inverte muito do paradigma. Então, eu retomo exatamente aqui na pergunta e a gente vai construindo junto aqui e pensando junto. Mas o que significava então esse estado que queria imitar uma piritiflite? A sequela da afecção
O arrastar de uma perna que não era absolutamente compatível com uma peritiflite devia combinar melhor com o significado secreto, talvez sexual, do quadro da doença e, uma vez esclarecida, podia lançar luz sobre o significado buscado. Tentei encontrar um acesso a esse enigma. No sonho, havia ocorrências temporais e verdadeiramente. O tempo não é nada indiferente em todos os acontecimentos biológicos. Por conseguinte, perguntei quando essa apendicite acontecera. Se antes ou depois da cena do lago. A resposta imediata, que resolveu todas as dificuldades de um só golpe, foi 9 meses depois. Esse prazo é bastante característico. Desse modo, a suposta apendicite realizar a fantasia de um parto com os modestos recursos que estavam à disposição da paciente. As dores e o fluxo menstrual. Vamos para a nota de rodapé aqui do Freud. Indiquei que a maioria dos sintomas histéricos, uma vez que tenham alcançado a sua plena formação, figuram uma situação fantasiada da vida sexual, ou seja, uma cena de relação sexual, uma gravidez, um parto, um resguardo e etc. Augusto, queres pontuar algo, meu caro? Ou foi tu que derrubou alguma coisa aí? Fui eu apertando o botão sem querer, Michel, me perdoa. Eu te perdoo, mas está bem aí? Tudo certo? Tô bem, não caí dessa vez. Ah, perfeito. Não, então tá tudo certo. Colegas, essa história do cair é uma coisa muito peculiar, tá? Mas aproveitando o ensejo aqui, vamos abrir um parênteses aqui, porque tem tudo a ver com a nossa clínica. Nós estamos lendo o caso Dora, né? Diga-se de passagem que caso tem sua etimologia em acaso, que por sua vez vem de cadere quer dizer cair, né? Então, um caso é algo que cai na nossa clínica, que cai na nossa frente, tá? Para quem serve isso, não tenho a menor ideia. Mas eu só queria utilizar esse conhecimento aleatório. Augusto, obrigado por propiciar para fazer o link do caso com a queda. Ela naturalmente conhecia o significado desse prazo e não podia contestar a probabilidade, na época, de ter lido na enciclopédia a respeito de gravidez e parto. Natália, por favor. Eu estava pensando aqui que hoje a gente tem um conhecimento maior sobre a menopausa, ainda começando nesse assunto, mas ainda tem muito a explorar, mas a gente já tem dados muito recentes em relação a esse assunto. E algumas pesquisas mostram que muitos sintomas do desequilíbrio hormonal chegam de 5 a 7 anos antes da menopausa de fato acontecer. Então, eu fico pensando como certos sintomas, certas, né, mudanças na mulher podem acontecer bem antes do fato em si, e a mulher se sentir, né, tipo, ou estou ficando louca, ou o que está acontecendo, meio que as coisas não se encaixam, porque você não tem uma explicação lógica, e aí talvez seja um momento muito delicado para interpretar, né? Só que a gente nunca vai saber em que momento essa mulher está. Então, nessa parte clínica, né, dependendo
de quem você estiver atendendo, isso pode acontecer, né, da mulher apresentar sintomas e não de fato saber que está passando por isso, e a gente começar a levar para um outro lado também. Esse ponto que tu disseste é extremamente relevante para que nós não vamos entrar numa análise selvagem, né, Natália? Por isso que o nosso lugar, lembrando o Nicolau de Cusa, é o lugar da douta ignorância. O analista é o suposto saber, não é aquele que sabe. Né? Eu não sei nada da sua vida, exceto o que você me conta. Esse é o meu lugar. Tanto que, lembra que o Freud, embora temos o caso da Ana O, é o caso da Amy Voene, que é o pilar da psicanálise, que é a Fanny Moser, né? Depois foi divulgado o caso dela, quando o Freud fazia sucessivas perguntas e ela interrompe e diz, deixa eu falar. Exatamente para isso, para que ela possa externar e a partir do que ela fala se ouve, e daí a gente pontua. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar isso. Vamos falar, por exemplo, de um casal que está com baixa libido sexual. Né? Enfim, vou atribuir a mulher, já que estamos falando de perimenopausia e enfim. Se ela está tomando sucessivas doses de alguns medicamentos, é natural também que ela vai ter menos libido sexual. Né? E eu não sei nada além do que ela me conta. Mas o nosso lugar é ter essa humildade de não ficar fazendo interpretações como tu bem sugeriu, e eu concordo contigo, e propiciar que a pessoa fale, e não ficar em sucessivas interpretações de maneira selvagem. Né? Eu acho que esse é um ponto bem legal, né, Natália, para a gente pensar. Mas é bem por isso, é entender como ela me conta sobre essa etapa da vida dela. E aí, sobre investigar esse a posteriori, quando começou a acontecer? Foi antes, foi depois? Deixa eu ver quem é que botou mais alguma coisa. Tá, a perimenopausa foi o que a Patrícia colocou aqui para nós. Perfeito. Não, e legal, obrigado pela contribuição. Acho que é bem importante a gente lembrar que somos seres, o eu, ele é corporal, né? Acho que é importante lembrar disso. Então, seguimos mais um pouquinho, colegas. Precisou, ergue a mão e a gente continua aqui. Sempre que alguém traz uma pontuação, a gente pode seguir construindo sobre essa questão. Ela naturalmente conhecia o significado desse prazo e não podia contestar a probabilidade de, na época, ter lido na enciclopédia a respeito de gravidez e parto. E quanto ao arrastar da perna, agora me era dado tentar conjecturar. É assim que se anda quando se torce o pé. Portanto, ela dera um, entre aspas, passo em falso, feltrit, e era perfeitamente correto que pudesse dar à luz 9 meses depois da cena do lago. Eu só não podia deixar de fazer mais uma exigência. Só é possível, segundo minha convicção, adquirir esses sintomas quando se tem algum modelo infantil para eles. As lembranças que se tem de impressões de épocas posteriores, como tenho de sustentar rigorosamente de acordo com as minhas experiências até o momento, não possui a força necessária para se impor como sintomas. Eu quase não ousava ter a esperança de que ela me fornecesse o desejado material da infância, pois na realidade ainda não posso afirmar a validade geral da tese acima, na qual eu gostaria de acreditar, mas nesse caso a confirmação veio imediatamente, pois quando criança, certa vez, ela torceu mesmo o pé. Escorregou de um degrau ao descer a escada em B.
O pé, justamente o mesmo que mais tarde ela arrastaria, inchou e teve de ser enfaixado, deixando algumas semanas em repouso. Né? Olha o fluxo ali que ele está sugerindo, né? Isso foi pouco tempo antes da asma nervosa, aos 8 anos de idade. Agora tratava-se de utilizar a prova dessa fantasia. Se a senhorita, 9 meses após a cena do lago, passa por um parto e carrega as consequências do parto em falso até hoje, isso prova então que a senhorita, no inconsciente, lamentou o desfecho da cena. Portanto, em seus pensamentos inconscientes, a senhorita o corrigiu. Na verdade, o pré-requisito de sua fantasia de parto é que, naquela época, algo de fato aconteceu. Vamos ver a nota. Portanto, a fantasia da defloração encontra sua aplicação no Sr. K. E fica claro o motivo pelo qual a mesma região do conteúdo onírico contém material da cena do lago. Recusa, 2h30, o bosque, convite para ir a L. Pessoal, eu gostaria de pontuar algo aqui para nós pensarmos. Né? Então, época, algo de fato aconteceu que a senhorita, naquela ocasião, vivenciou e aprendeu tudo o que mais tarde precisou extrair da enciclopédia. Uma sugestão para nós pensarmos a nossa prática clínica. A Marion Minervo sugere muito isso. Se nós destituirmos a questão do conteúdo manifesto, do conteúdo latente, e ficarmos somente com a parte superficial, a gente vai encontrar alguém que torceu o pé. E aí a gente fica nesse lugar. O lugar da psicanálise, a Marion Minervo sugere, imagine todas as cenas como se fosse uma descrição de um sonho. Quando a tua analisando, o teu analisando, queixa e demanda, quando o Tiago pontuou, quando a tua analisando ou analisando menciona, eu discuti com meu cônjuge, e foi, olha, foi horrível, eu peguei tal coisa e atirei nela, ela pegou tal coisa, atirou em mim. A Marion pensa para nós imaginarmos aquela cena como se fosse ou um pesadelo ou como um sonho, sendo descrito como se fosse uma cena desse sonho, e aí figuras podem estar sendo sobrepujadas e reencenadas. Né? Qual é a cena que talvez aquele que atira ou que recebe possa ser uma figura parental, pode ser um outro momento reencenado. Tá? Porque senão a gente entramos no lugar de meras terapias. Nada contra terapia, mas não é psicanálise. A psicanálise a gente trabalha nesse lugar, no lugar de eu devolvo aquela cena e se o meu analisando quiser ficar apanhando, tá tudo certo. Mas o nosso lugar é esse. Imagine então como se fosse um sonho. A Natália pontuou aqui essas historinhas que atualizam o material do inconsciente. Exato, inclusive ela usa exatamente esse termo, historinhas, né, Natália? Ela não fala histórias, ela faz questão de dizer historinhas. Ela enfatiza nos livros dela, tá? Eu acho que ela enfatiza para falar que geralmente são casos que aparentemente são bobos, né? Que a gente considera muito comum, cotidiano, e é justamente nas pequenas historinhas que ela vai interpretando. Isso, eu li, inclusive, em uma das obras dela, que ela justificava o termo historinhas, e ela dizia que tem a ver com essa questão da infância, e como tu disseste, né, essas futilidades, entre aspas, trivialidades, é o que nos interessa como material clínico, porque
existe uma regra na psicanálise: fale o que vier à sua cabeça. E o analista, sem julgamento, sem moralidade, sem punição, embora seja um herdeiro de confessionários cristãos, sempre enfatizo isso baseado no Foucault, não é esse o nosso lugar, né? Então é por aí que a gente vai. Colegas, alguém mais gostaria de pontuar algo antes de retornar aqui? Sim? Não? Então a gente vai mais um pouquinho aqui. A senhorita vê que seu amor pelo senhor K não terminou com aquela cena, que ela, como afirmei, estende-se, embora inconscientemente, para a senhorita, até a presente data. Isso ela também não contestou mais. E aí, será que ela não contestou porque ela introjetou, ou será que é porque o Freud convenceu ela? Esse é um ponto também para a gente pensar. Não entendo como um julgamento destituindo o valor do Freud, mas às vezes quando se enfatiza demais é meio complicado. Alguns Eu acho que ela acho que ela meio que se cansou, né? Eu não levantei a mão, desculpa. Eu acho que ela meio que se cansou de falar que não era isso, né? Então, ela acabou concordando com ele, né? O Diego, ele só chegou falando, e faz muito sentido o que tu pontuou, Diego, né? E gostaria de agora externar aqui para vocês o que é uma situação traumática. Como o Diego só entrou falando, me remeteu ao lançamento do livro há 2 semanas atrás, em que eles invadiram falando, me deu uma taquicardia do inferno, que a minha vontade era dizer, eu não vou falar de Térias hoje. Desculpa. Eu tô igual Augusto com os botões aqui do Meet. Tá tudo certo. Diego, ao entrar educação, Diego, por favor. Não, mas eu tô aproveitando para trazer aqui, a gente pensar Vai junto. entrando assim, o Michel não está preparado. Calma. Tá tudo certo, cena traumática aqui. Voltando, então. Mas faz sentido, Diego. Faz muito sentido o que tu pontuou, né? Até que ponto ela cansou pelo fato das incisivas. E aí, colegas, é importante nós pensarmos quais são as concessões que nós fazemos para os analisandos, de forma que o nosso trabalho é manter a independência do nosso analisando. Porque senão tu pode tornar o analisando aquele filho bonzinho, de que concorda contigo o tempo todo, e não é esse o nosso trabalho. Diego, por favor. Agora eu levantei a mão para você não... Muito obrigado, muito obrigado. Então, mas assim, essas daí são palavras dele, né, no caso, né, e foram interpretações dele que ele foi passando para ela, né, de uma forma assim, até um pouco selvagem, que a gente discutiu outras vezes, né. Será que no caso não seria mais interessante ele deixar mais ela, ele ter deixado mais ela falar do que apenas ficar interpretando, né, nesses casos serve até para a gente nos dias de hoje também, né, a questão do não saber, de colocar no suposto saber, e de não saber mesmo, deixar de falar, mostrar o que ele quer dizer, né? Às vezes, até mesmo, ele mesmo vai interpretar sozinho aquilo. Isso Sim. vai interpretar sozinho. Sim, com certeza. É que, na verdade, o grande desespero atual é a nossa pressa para chegar em algum lugar. Pressa para resolver. Pressa para ser objetivo. Né? 10 métodos do sucesso. Acho que esse é um grande entrave. Tiago, por favor, vamos lá. E numa dessa, Diego, aproveitando aqui para fazer um gancho, se você sustenta o silêncio de câmera aberta e fazendo um movimento com a cabeça, como sinalizando que sim, né? Como se estivesse entendendo aquilo que a pessoa está dizendo, talvez ela não elabore. Então é importante prestar atenção no que a gente gesticula também.
E aí, né, Thiago, tu trouxe um ponto também muito importante. Tu falando ali, eu estava costurando tudo aqui, né? Inclusive, para Lacan, ele chama de uma análise, tem um tempo lógico, e ela geralmente acaba a sessão quando chega no ponto de estofo. Não sei se já ouviram essa expressão, ponto de estofo. Estofo vem de estofaria, tipo uma almofada. Quando tu costura e ela chega num ponto de encontro, ali que acaba, né? Então, o quanto é importante esse não saber, Thiago. Se o teu analisando toda a sessão ele fala a mesma coisa, eu sempre penso que ele nunca fala a mesma coisa, ele vai para um lugar diferente. Cabe a nós chegarmos e ele, já falei isso, não da forma que você vai me falar agora. Ou eu não lembro, exatamente para que ele chega num ponto que ele entenda, eu estou de novo falando sobre isso, eu estou me repetindo, ou então ele vai te contar de uma forma que ele vá para outro lugar. Porque se ele só te fala e tu diz, sim, é isso mesmo, acabou, ele dá por encerrado aquele assunto. Quando eu digo que eu não sei, eu propicio a oportunidade de contar o mesmo fato por uma ótica diferente e tentar transpor aquele lugar. Por isso é extremamente importante o não saber do analista. Para que ele vá para um lugar diferente. Para que ele entenda que ele está repetindo. Tiago, por favor. Até porque, né, Michel, os analisandos, eles, muitas vezes a maior dificuldade deles é em expressar aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, enfim. E muitas vezes o analisando, ele pressupõe que a gente saiba o que ele está sentindo. Então ele fala, sei lá, sorvete, e aí se a gente concorda que ele já falou sobre aquilo ali, ele pressupõe que a gente saiba o que significa para ele. E ele deixa de falar sobre esse significante, né? Perfeito. E nota o seguinte, qual é o grande problema das brigas? Vou levar até para a parte da administração, no qual eu fui supervisor na telefonia durante anos. 67% das organizações colapsam por erros de comunicação. Exatamente porque eu pressuponho que você saiba algo que eu estou pensando. E aí, claro que vai dar ruim. Por que eu quero fazer analista com um homem branco, hétero, que gosta de história, antropologia, sociologia? Porque eu pressuponho que ele saiba o que eu sei. Ou seja, eu quero me ver no espelho. Por que eu quero fazer análise exatamente com alguém igual? É como se eu quisesse me ver ali na outra pessoa. Exatamente, eu não quero entrar em conflito com o diferente de mim. Eu quero alguém que já me entenda. Né? E aí, se a gente trabalha muito com alteridade, né? De encontrar aquele que é o diferente, como é que fica? Né? Aí para a gente pensar sobre esses títulos que vêm depois de psicanálise, né? Que são, na verdade, reforços narcísicos, geralmente. Então, lê sobre essa nota. Alguns adendos às interpretações anteriores. A Madonna é claramente ela mesma. Eu acho que tem algo estranho aqui nessa nota. Eu tenho a impressão de já ter lido essa nota. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Diego, por favor. Eu acho que você deu a impressão que deu essa nota, porque acho que umas páginas atrás falou do quadro da Madonna. Isso, exatamente, mas ele está recapitulando nessa nota o que ele falou anteriormente. Eu achei que estava mal marcado aqui. Alguns adendos às interpretações anteriores à Madonna é claramente ela mesma. Em primeiro lugar, por causa do admirador que lhe mandara as imagens. Depois, porque conquistara o amor do Sr. K, sobretudo pela maternidade em relação aos seus filhos, e, por fim, porque ela, como moça, já tinha tido um filho, em uma alusão direta com a fantasia do parto. Além disso, a Madonna é uma contrarrepresentação predileta para quando uma moça está sob a pressão de incriminações sexuais.
o que, na verdade, também se aplica ao caso de Dora, como médico da clínica psiquiátrica, eu acho que é isso, deixa eu ver onde está. Psiquiátrica, tive o primeiro vislumbre dessa conexão em um caso de confusão alucinatória de rápida evolução, que revelou ser uma reação a uma reprimenda feita pelo novo. Se a análise tivesse continuado a ânsia maternal de ter um filho, talvez tivesse se revelado um motivo obscuro, mas poderoso de suas ações. As muitas perguntas que ela tinha colocado ultimamente pareciam derivados tardios das questões referentes à curiosidade sexual que ela procurou satisfazer na consulta à enciclopédia. Pode-se supor que ela fizera leitura sobre gravidez, parto, virgindade e temas similares. Uma das questões a serem incluídas no contexto da segunda situação do sonho. Ela esqueceu ao reproduzir o sonho, só podia ser esta pergunta: o senhor mora aqui? Ou onde mora o senhor? Tem a ver uma razão pela qual ela esqueceu uma pergunta aparentemente inofensiva, depois de tê-la absolutamente acolhido no sonho. Encontro essa razão no próprio sobrenome da família, que ao mesmo tempo tem o significado de um objeto, ou mais precisamente um significado múltiplo, que pode ser equiparado a uma palavra de duplo sentido. Infelizmente não posso comunicar esse sobrenome para mostrar com habilidade ele foi utilizado para designar algo de duplo sentido e indecoroso. Apoia essa interpretação o fato de que em outra região do sonho, de onde provém o material das lembranças da morte da tia, também encontramos um jogo de palavras com o nome da tia na seguinte frase: eles já foram para o cemitério. Nessas palavras indecorosas se encontraria certamente a indicação de uma segunda fonte oral, uma vez que para ela a enciclopédia não basta. Eu não teria ficado surpreso em ouvir que a própria senhora K, a caluniadora, for uma fonte justamente a ela, Dora. Teria então poupado com generosidade, ao passo que perseguia as outras pessoas com uma vingança quase ardilosa, por detrás da série quase que, série quase que infindável de deslocamentos que assim se produzem. Seria possível suspeitar de um fator simples: o amor homossexual profundamente arraigado pela senhora K. O Augusto, inclusive, havia pontuado isso para nós em um dos encontros anteriores. Deixa eu ver o que alguém colocou aqui no... a Flávia colocou: eu fico aqui pensando o quanto o papel do analista é investigativo. Exatamente, Flávia. Nós trabalhamos muito nesse lugar investigativo. Um crime sem assassinos, entre aspas, né? Vai nesse lugar. Esses trabalhos de esclarecimento do segundo sonho demandaram 2 sessões. Depois de expressar minha satisfação com o resultado alcançado, após o término da segunda sessão, ela respondeu com menosprezo: por acaso saiu muito disso? E assim já me preparou para outras revelações que se avizinhavam. Então, vamos deixar o início da terceira sessão para a semana que vem, colegas, e a gente continua investigando o texto da Dora e pensando como esse texto da Dora pode nos auxiliar no nosso trabalho clínico, inclusive, né? Colegas, consideração final antes de nós fecharmos, nós encerrarmos? Alguém gostaria? Não? Então,
convido os demais colegas, amanhã nós temos a nossa leitura do Winnicott, tá? Amanhã às 8 da manhã, temos a nossa supervisão às 8 da noite, aos colegas que forem participar, e deixo também 2 convites. Aos que não aderiram, o livro lá que a gente escreveu tá bem legal, dá uma olhadinha, lê a sinopse, se valer a pena, tá um trabalho bem bacana mesmo. E o segundo convite por imersão da ABPC no dia 24, 25 e 26, ali no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, vai estar bem legal, né? Eu vou ter o privilégio de estar lá e aguardo os colegas para nós conversarmos. A atração principal, colegas, vai ser o Renato Nogueira, tá? Ele é um autor que trabalha muito sobre o amor na contemporaneidade, sobre muitas óticas, africana, oriental, ocidental. Ele tem uma leitura muito legal, e eu tenho o privilégio e a incumbência de subir no palco depois dele. Isso não é legal, tá? Mas só compartilhando isso com vocês, e aguardo vocês em breve então, tá bom? Olha, não sei se era Maria Homem, eu sei que eu vou estar depois o Renato, e daí eu só li sobre o Renato. Qual vai ser o meu tema? Eu vou trazer sobre a psicanálise epistemológica e ontológica, uma visão mais do como o Ogden pensa a clínica. E daí eu vou fazer as minhas costuras no Ogden, no Ferenczi, o André Green, o que a Marion Minerbo, né, eu compartilhei no grupo ontem, a nossa caixa de ferramentas, né? Eu gosto muito dessa visão da Minerbo e eu vou pela linha da Minerbo também. Então, até amanhã, colegas.